Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por estarmos mais uma vez na casa de Deus, mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos juntos na casa do nosso Deus para podermos adorar e louvar o nome do Senhor, tendo em vista que hoje é um culto voltado para o ensinamento da palavra de Deus, que costumeiramente nós chamamos de culto de doutrina. E queremos convidar a você que está na sua casa, que está nos acompanhando neste momento, para também orar ao Senhor, dando início a esse culto e pedindo ao Senhor todas as bênçãos. Glória a Deus. Quero convidar os que estão presentes para se colocar de pé e vamos agora iniciar esse culto com oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Bendito e exaltado seja o teu nome, Senhor, que nos garante a vitória. Pai eterno, nós te louvamos por esta oportunidade de ouvir a tua palavra, também, Senhor, de podermos cultuar o teu nome. Então, abençoa os que estão aqui presentes e abençoa os que estão, Senhor, mediante a mídia, Senhor, ouvindo e também participando desse culto de louvor ao teu nome. Assim, Senhor, abençoa toda a equipe de louvor e todos que virão te adorar. E abençoa, Senhor, teu servo que vai ministrar a tua palavra para a glória do teu nome. Assim nós te agradecemos. Todos digam juntos, amém. Vamos louvar ao Senhor Jesus com o hino 322 e o hino em seguida 442. São dois hinos da harpa cristã e nós queremos convidar os irmãos a louvar ao Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz para nos dar a eterna vida. E a morte se humilhou, tendo já vencido a vida. Deus o Pai o exaltou, nunca mais vai ser ouvido outro dom de amor que converta o perdido e rebelde pecador. Vós
Glória a Deus. Breve no céu, Jesus há de aparecer. Em gloriosa luz, todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo caráter. Glória a Deus. A paz do Senhor, Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz, todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão ao me trazer. Breve verei o bom Jesus e verei eterna luz. Nome do céu eu gozarei, de toda dor por preso livre serei. Na vida do Senhor irei eu receber do seu eterno amor, repouso e prazer. Do bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz dizer olá. Breve verei o bom Jesus e verei eterna luz. Nome do céu eu gozarei, de toda dor por preso livre serei. Na vida do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que em breve vem, os todos levará para a mansão de além, onde virá. Breve verei o bom Jesus e verei eterna luz. Nome do céu eu gozarei, de toda dor por preso livre serei. oh glória a Deus. Esse Jesus brevemente voltará, foi uma promessa que ele fez, e por isso a nossa esperança é a vinda de Cristo Jesus. Vamos agora fazer a leitura da palavra de Deus. Quero convidar o pastor Israel para fazer a leitura oficial desta noite. Quero convidar a todos para se pôr de pé e vamos abrir as nossas Bíblias. Você que está também nos acompanhando pode abrir a sua Bíblia na leitura que vai ser feita nesta noite. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Salmo 86. Salmo 86. Lemos. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a minha alma, ou alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante
Querido e amado Pai, te louvamos, Senhor, por esta palavra nesta noite e pela vida dos teus filhos. Senhor Deus, aplica a palavra desta noite nos corações de cada um, Pai. Limpa, Senhor, a mente e o coração para que possam entender a tua palavra e que seja, Senhor, para a honra e a glória do teu nome, neste culto aqui nesta noite. A presença dos teus filhos aqui, Senhor, está registrada aí no céu e recompensam todos, Senhor, com a tua proteção e com a tua misericórdia. É assim que nós te oramos e te pedimos nesta noite, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Que culto maravilhoso é esse, né? Qual o Senhor estar aqui presente entre nós. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada ao Senhor nosso Deus. Vamos agora nesse instante convidar o ministério de louvor, voz e poder, para louvar o Senhor Jesus com os hinos, glória a Deus. Enquanto eles louvam a Deus, nós vamos também adorando e louvando o nome do Senhor Jesus. E eu sei que a presença de Deus entre nós aqui, também na sua casa, no seu lar, eu creio que Deus está presente. Glória a Jesus, onde você está. Glória a Deus. Vamos cultuar o Senhor. Vamos louvar e adorar a Deus. Aleluia. O Ministério mais poder só da Maria Igreja pode se amém. Vamos adorar o nome de Deus essa noite. Vamos chegar mais pertinho do Senhor, né? Através dos nossos louvores, da nossa adoração. Amém? Glória a Deus. Pois pra
Deus cuida de nós e o seu poder, o seu reino venha sempre sobre nossas vidas. E eu tenho certeza absoluta que o poder de Deus, a glória de Deus está sobre a sua vida. Quero convidar todos para se pôr de pé mais uma vez e vamos ser dízimos e ofertas para a manutenção da casa de Deus e como forma de agradecimento a Deus. Também Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que tem no seu coração prazer de ofertar e também de oferecer a Deus, dar de volta aquilo que Deus lhe deu. A Bíblia diz lá em Lucas 7, se não me falha a memória, versículo 14, em que nos fala: dai e dá-se-vos-á, uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Sei que Deus, Ele está recebendo de você neste momento. Vamos agora, nesse instante, orar ao Senhor e apresentar os nossos dízimos e ofertas. Pai eterno, nós te damos graças por tudo, te glorificamos, ó Deus, pela tua presença entre nós. Assim, Senhor, todos os ofertantes e aqueles que também não podem ofertar, venha abençoar, Senhor, a cada um dos teus servos, mas assim, ó Deus, os dizimistas, Pai eterno, aqueles que têm o prazer de estar na tua casa para entregar, Senhor Deus, de sua responsabilidade, Pai, os seus dízimos e as suas ofertas. Assim, Senhor, abençoa, Deus eterno, onde houver dizimistas, ofertantes, que tu venha abençoar de forma que o devorador não venha adentrar nos seus lares, não venha, Senhor Deus, administrar os seus bens. Assim, Senhor, eu te peço, venha abençoar cada um dos teus servos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Enquanto os irmãos serviços se ofertam, nós vamos louvar o Senhor Jesus com o hino da cristã. Quero convidar, glória a Deus, aos irmãos a louvar o Senhor Jesus. Glória a Deus, com o cântico da harpa cristã. Glória a Jesus. 186. Glória a Deus. 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia descer
meditar um pouco na palavra aqui em 1 Samuel. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. 1 Samuel. Glória a Deus. Capítulo 16. A partir do versículo 14. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava o espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Vou ler até aqui e a gente vai fazer um comentário sobre isso, sobre essa parte, para a gente começar a entender aos poucos o que Deus quer falar para nós nesta noite. O que nós entendemos aqui, amados, é que aqueles que têm propósito, ele não se apressa, nem tem inveja de nada, nem atropela ninguém, fica esperando a oportunidade de Deus na vida. Por mais difícil que ele esteja enfrentando a luta da vida, mas ele não ultrapassa a vontade de Deus. Fica no seu lugar esperando até Deus mandar chamar. E aqui a gente observa no versículo 16 do capítulo 16 de 1 Samuel, que um dos servos de Saul, ele disse: diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com sua mão e te acharás melhor. Aí vamos ler agora aqui o versículo 17. E disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-o. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé. O que me chama a atenção aqui, amados, é que deram a ideia. Eu quero que você preste bem atenção. Deram a ideia que mandasse buscar um homem, não disseram quem, que tocasse harpa, e que quando ele tocasse com as suas mãos, Saul fosse aliviado das suas perturbações, das suas aflições. E logo quando Saul disse: faça isso, vai buscar, ele disse: eu conheço um. Dá a entender aqui que quem estava dando a ideia já sabia onde estava a pessoa que tocava bem. Ele já sabia, ele queria uma oportunidade para apresentar. E eu entendo aqui uma coisa em primeira mão: quem quer fazer algo dá ideia,
e espera a oportunidade que alguém aceite a ideia. Quem tem coisa boa a oferecer, ele dá ideia. Ele apresenta uma situação e diz assim: entenda que há uma solução para isso. Me autorize, que eu sei aonde tem. Talvez se ele dissesse: eu sei aonde tem um homem que, se tocar, o senhor vai ficar bom. Saulo dizia: isso é conversa. Isso é conversa, não vou nem usar isso não. Mas ele disse: mande buscar alguém que toque harpa. Não é assim que diz aqui? Mande buscar alguém, busque um homem, ele não disse quem era, que toca a harpa, ou que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. O primeiro que disse, ele deu a ideia, mas ele não disse: mande buscar uma pessoa que toque harpa bem, ou toque e seja o melhor. Ele disse que toque harpa, mas tem uma coisa, glória a Deus: quando ele toca, acontece alguma coisa. É um homem diferente dos demais. Quando ele toca, algo acontece. Mas Saul estava na parte natural dele, e Saul ainda estava olhando para o material e para o seu reinado. E ele disse: busque um homem que toque bem. Ele não disse que toque e que isso aconteça, que tocando com as suas mãos algo diferente aconteça, que ele toque bem ou não toque, mas que coisas boas aconteçam. Porque o que precisava acontecer na vida de Saul era ficar livre da perturbação. Não era ouvir alguém tocando bem, de boas notas, tocando algo especial. Não, era algo espiritual. Mas Saul estava no material, estava vendo a coisa interessante, as coisas boas desta vida, deste mundo, e ele disse: traga que toque bem. Mas uma coisa que quando Deus prepara, quando Deus abre as portas, Deus direciona para quem também toca bem. E de repente o servo diz assim: respondeu um daqueles jovens e disse: eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. A diferença do que Saul mandou buscar. Saul mandou buscar um que tocava bem. Mas quem tem a visão espiritual, amados, ele vê diferente. Ele vê diferente. Ele já tem a palavra da profecia na boca. Porque ainda ninguém sabia que Davi era homem de guerra. Davi era um menor. Ninguém sabia ainda que Davi era homem de guerra, mas ele disse aqui: ele sabe tocar, é valente, animoso e homem de guerra. Para que isso? Para que isso? Eu só preciso de um homem que saiba tocar bem. É só um que saiba tocar bem. A visão muitas vezes material, que é a beleza material, e não olha as qualidades espirituais que Deus já investiu naquela pessoa. E agora tem um jovem naquele meio que pensamento meu, como se ele mesmo já foi ele que tinha dado a ideia, porque ele queria a oportunidade que Davi saísse do anonimato e viesse
conhecer o reinado aonde ele ia reinar. Porque a promessa de Deus já estava posta sobre Davi. E muitas pessoas ali não entenderam, como também Saul não entendeu. Eu fico pensando aqui que Saul pensou assim: se eu preciso apenas de um homem que toque bem, para que isso tudo? Eu preciso saber se o camarada é animoso. Eu preciso saber se ele é valente. E eu preciso saber também que ele é sisudo de palavras, gentil, de presença. E talvez ele disse assim no seu coração: e tampouco saber que Deus é com ele, porque o negócio aqui não está muito bem, é só uma harpazinha para tocar e o problema está resolvido. Mas o problema, amados, muitas vezes não é o que você vai fazer, é o que Deus tem para você. Não é o que você vai fazer pelos outros, é o que Deus vai fazer por você. E muitas vezes alguém não entende, acha que você está fazendo para aquela pessoa. Não, ele veio fazer para mim. Fica quieto, só Deus sabe porque é que ele está fazendo para você. É porque Deus tem algo muito maior preparado para ele. E não consegue entender, fica ali naquela situação. Mas diante de um moço de tanta qualidade dessa, ele disse: vai buscar. O versículo 19: e Saul enviou o mensageiro a Jessé dizendo: envia-me Davi teu filho, que está com as ovelhas. Outra coisa interessante aqui que a gente consegue entender é que Deus não está preocupado se você está ocupado ou não. O que é que alguém mandou você fazer que você acha que não vai ser usado por Deus para fazer algo maior e melhor para Deus porque já está ocupado em alguma coisa? Não, mas porque eu já faço isso, fica tranquilo, se tu faz isso, Deus pode mandar tu fazer aquilo. E o que Deus vai mandar fazer vai ser muito melhor do que isso que você acha que está fazendo. Estava lá cuidando das ovelhas, tranquilo, mas tinha alguém usado por Deus que estava falando por ele e falando bem. E provocou a história, amados. Quem tem um amigo não precisa estar falando muito. Quem tem amigo não precisa estar falando muito. Você fala pouco e ele fala um pouco, completa o que o povo precisa ouvir de você. Esse moço conhecia um pouco a vida de Davi, mas ele não sabia que Davi era um homem de guerra. Davi era um pastor de ovelha pequeno que tinha sido escanteado. Como é que agora alguém vai dizer que ele é um homem de guerra? Mas Saul disse: manda buscar ele. Manda buscar. Em momento nenhum o rapaz disse que ele tocava bem isso. Ele disse: então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazer. Pronto. É triste, irmão, quando a gente está vendo o material. Vendo pelo material. Deus quer fazer algo espiritual e a gente está olhando pelo lado material. Eu quero enfeitar, eu quero um negócio. Hoje eu vi uma coisa interessante que assistindo uma pregação, e a irmã falou assim: olha, uma coisa que eu já tinha até comentado com alguém, disse: olha, eu me decidi fazer a vontade de Deus, pregar a palavra de Deus. Comecei a estudar a palavra e comecei a pregar. Só que eu me enfeitava demais, pintava tudo, de uma telha que chegou, alguém já chegou a me chamar de árvore de Natal. E eu pensei assim, eu digo: Deus, eu preciso dar certo em todo lugar. Eu preciso dar certo em todo lugar, porque eu preciso pregar a tua palavra.
E o mais importante na minha vida é que as pessoas tenham a oportunidade de me escutar. Então, do jeito que eu estou assim, parecendo árvore de Natal, eu não posso me apresentar na maioria das igrejas. Tem igreja que vai me convidar, mas tem igreja que não vai. Porque quem está pronto para trabalhar para o reino, ele não está preocupado com ele está preocupado aonde Deus vai mandar ele ir. Qual é a forma que eu vou chegar em tal lugar? Será que o povo vai prestar atenção no que eu estou dizendo ou vai prestar atenção em mim? Vai prestar atenção na palavra que Deus está transmitindo através de mim ou vai prestar atenção em mim que eu estou me apresentando feito uma árvore de Natal? E ela falando sobre isso, eu fiquei assim, digo, olha, isso aí eu comentei até com a minha esposa, eu já comentei alguns dias atrás. Porque quando a gente faz a vontade de Deus, a gente não procura fazer a nossa vontade. Qual é a porta que Deus está abrindo para que eu entre? E muitas vezes essa porta tem porta mais larga, porta mais estreita, e às vezes a gente chega num ponto que a gente precisa tirar alguns, vou falar aqui bem popular, alguns penduricalhos da nossa vida para a gente poder passar naquela porta para socorrer alguém. E a história dela, eu achei uma história bonita, o testemunho dela, ela disse que era uma pessoa muito vaidosa, que entregara a sua vida a Jesus com 6 anos de idade, mas ela queria fazer o jeito dela. Não era Deus, era ela. E ela se formou e teve algumas formaturas, aprendeu a falar 4 idiomas e saiu. E depois que estava no auge ali, bem sucedida, disse: só quero casar com uma pessoa assim, 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 que fosse rica. E procurou e disse que não pediu a Deus nada, porque se Deus dissesse a ela que não era, ela dizia que era, e acabou a conversa, era aquilo mesmo. E ela casou. E ela disse que ela gostava muito de ler. E o esposo dela trabalhava na Petrobras, era quarto nível na Petrobras, eram pessoas que gerenciavam setores, e chegou o ponto de abrir uma filial da Petrobras esqueci agora o lugar, mas um lugar crítico, e ela foi para lá e ficou lá trancada dentro de uma casa, não tinha livro, não tinha nada para ler, não tinha Bíblia, tudo foi deixado, e ela quase entrou numa depressão. E o que ajudava ela a tirar essa tristeza era uma criança que passava com um cajadozinho com as ovelhas para ir pastorear no deserto. E ela começou a conhecer aquela menina, e a menina pediu comida a ela começou a dar comida, e aquilo tirou a tristeza do coração dela. E um dia ela disse assim: se Deus quiser, eu faça a vontade dele, porque aquela criança, um dia, quando aquela criança estava para ir embora, porque ela disse que chegava um tempo que o deserto secava, aquela água do deserto secava e não tinha como pastorear mais ali, e ela ia para outro canto. Quando estava chegando o tempo para ir embora, aquela menina, Deus usou aquela menina para ela e falou a mesma palavra que ela tinha escutado aqui no Brasil. E ela disse: Deus, se o Senhor quiser que eu faça a sua obra, que o Senhor me leve de volta, cria alguma situação e me leve de volta para o Brasil. O lugar, lembrei agora, por causa da guerra, era o Iraque. Ela foi levada para o Iraque para eles abrirem lá uma refinaria de petróleo. E aí a guerra, de repente se levantou uma guerra lá em Iraque, e ela precisou sair corrida de lá, fugindo, com dinheiro e tudo, foi embora. E quando ela começou a se dedicar a fazer a vontade de Deus, o esposo dela começou a se levantar contra, porque ela tinha casado, o esposo dela tinha casado com uma pessoa, uma crente normal, uma crente que era só ir para a igreja e voltava, não tinha diferença, era simplesmente mais uma reunião. E ele começou a se revoltar contra ela. E quando foi um dia, ela disse que sonhou
dizendo: Jesus, eu te amo, Jesus. O esposo dela confundiu isso, achou que estava sendo traído, deu um burro na cabeça dela que rachou, quebrou. E dali ela começou a buscar a Deus, continuou buscando a Deus. E o que é que aconteceu? O esposo que não foi Deus que deu, foi embora, faleceu. Um filho faleceu, uma filha, e hoje ela está fazendo a vontade de Deus, pregando o Evangelho e ensinando como servir a Deus. Então existe oportunidade na nossa vida, que Deus nos dá a oportunidade e a gente despreza a oportunidade. E eu fico olhando aqui que aquela pessoa, aquele jovem que conhecia um pouco de Davi, ele disse: esta é a oportunidade que eu tenho de apresentar Davi. E ele disse: olha, tem um homem ali. O rei disse: eu quero que toque bem. Talvez ele não tivesse visto Davi tocar, tivesse nem escutado. E ele disse assim: então o jovem respondeu: eis que tenho visto um filho de Jessé belemita que sabe tocar. Ele não disse sabe tocar bem, ele disse que sabe tocar. Se por acaso ele não tocar bem do jeito que o Senhor quer, no natural, não reclame não. Agora coisa diferente vai acontecer. Como ele diz no final assim: porque o Senhor é com ele. E ele já sabia, quando disseram aqui, para que quando ele toque com as suas mãos, o Senhor melhore, né? O Senhor se acha melhor. Quando ele disse que o Senhor é com ele estava dizendo: esse camarada aqui, esse que eu estou lhe apresentando, é o que vai tocar, e o Senhor vai ficar livre dessa perturbação. E ele disse: vá buscar, traga ele aqui. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e tal, e trouxe. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e amou muito, e foi seu pai de armas. E então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedeu que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Quando jovens, a coisa maravilhosa. Quem sabe que Deus está na vida pode dar referência, porque o Deus que está na vida dele vai confirmar a palavra. A oportunidade de fazer a vontade de Deus. Deus queria que Davi estivesse lá com Saul. Criou uma situação de Saul ficar perturbado. E agora usa o jovem para dizer quem era que deveria ser chamado. Então, para que se preocupar? Para que correr atrás de coisas que a gente fica assim? Eu já falei aqui e torno a repetir, irmãos. Às vezes, quando a gente está confiando no remo do barco, Deus tira o remo do barco. Quando a gente está confiando no colete, na boia, Deus tira tudo e deixa só a gente dentro do barco, e muitas vezes tira até do barco, como fez com Pedro, para mostrar que ele é Deus. Uma coisa interessante que a gente vê nessa passagem de Pedro, Jesus pegou na mão de Pedro e disse: levanta, homem de pouca fé, vamos embora para dentro do barco. E entrou no barco. Ele não acalmou a tempestade na hora. Quando Pedro afundou ali no meio daquela tempestade, ele não disse: Pedro vai morrer, acalma a tempestade. Disse: não, vem cá, rapaz. Quando eu estou no negócio, ninguém morre. Quando eu estou no negócio, ninguém
se afoga. Mas Senhor, e a tempestade? Deixa aí, vamos comigo para cá, para dentro do barco. Aí quando entra dentro do barco, está tranquilo, está todo mundo confiando agora que eu sou aquele que faço e desfaço. Eu sou aquele que tem o controle de tudo nas minhas mãos, não preciso acalmar a tempestade para andar no meio dela. Glória a Deus. Aí quando ele estava no barco, ele disse: agora acalma o vento e acalma a tempestade. Eu não preciso mais de vocês. Sabe, o instrumento de Deus às vezes é uma tempestade. O instrumento de Deus para nos provar muitas vezes é o vento. Tem aquele que diz: o vento forte em você. Tudo está no controle de Deus. Aí Deus disse: agora vocês podem descansar. A tempestade descansa, o vento, tudo descansa aí agora. Porque o meu Pai já foi glorificado através de mim. Fica todo mundo tranquilo. Vamos continuar a viagem. Então não precisa estar preocupado, irmãos. O Deus sabe aonde você está e como você está. Como você acordou, desanimado, de uma forma que às vezes até pessoas veem no seu semblante que suas forças estão se acabando. Que você vem fazendo, mas Deus, todo dia eu estou fazendo isso. Mais um dia e as minhas forças já estão indo embora, e muitas vezes você não quer mostrar para ninguém, mas as pessoas, é tão forte aquilo, chega um ponto que é tão forte que as pessoas olham assim: Deus, tem misericórdia do irmão fulano e tal, porque eu estou vendo ele tão abatido, tão desanimado, como se as forças estivessem acabadas. E às vezes chega um ponto que a gente acordar desse jeito. Só que quando a gente lembra do Deus que tem o controle de todas as coisas, que Ele acha onde ninguém acha, sabe? A gente pode estar escondido aonde tiver, mas Deus está vendo de lá, e no tempo certo Ele manda buscar. E muitas vezes a gente está até um pouco desmantelado, não está glorificando a Deus com a nossa vida, mas Deus está vendo. Quando Ele manda buscar, acabou. Quando Ele manda buscar, irmãos, já acabou. E fala buscar que alguém chega assim, bate na porta: o rei mandou te buscar, certo? A transformação já começa. E a mente, a consciência começa a mostrar assim: meu Deus, eu estava aqui, escondido. Quanto tempo passei sem te louvar, quanto tempo passei sem te agradecer. E começa o coração a mudar, só de saber que o rei mandou chamar. E agora, eu não me preparei, mas daqui para lá dá tempo, eu vou no caminho aqui. Quem sabe Davi, quando recebeu a notícia assim: ei, o rei mandou lhe chamar. Para quê? Para tocar harpa. E agora? Eu não saí ainda. Eu nem sei o que eu vou tocar, mas o que está acontecendo? É uma grande orquestra, é uma grande festa. Não, rapaz, é que tem alguém é que tem alguém perturbado lá. E eu já disse que quando você tocar com quando você tocar com as suas mãos, ele vai melhorar, rapaz. Se o negócio agora estava pesado para Davi, ficou maneiro, porque Davi sabia quem servia. Se assim é assim, glória a Deus, Deus vai me dar na hora lá, no dia que vai expulsar este mal. Se Davi estava triste, animais, quer dizer que eu sou esse cara aí, permita a expressão. Quer dizer que eu sou esse cara que vou tocar e o mal vai sair? É você mesmo. Já dei a referência. E não adianta você dizer que não vai, que eu já disse que você é valente. Eu já disse lá que você é valente. Mesmo se ele disser assim: mas tem as ovelhas que eu estou cuidando, eu sou pequeno para entrar na casa do rei, eu vou entrar na presença do rei. Não adianta você
ficar falando isso não, está negando isso não, porque eu disse que você é valente. Como é que vai ficar a minha palavra lá quando eu chegar? Mas você disse que eu sou valente, foi, e disse mais que você era um homem de guerra. Se fosse um da gente, você dizia, rapaz, tu é doido. Como é que tu vai dizer um negócio desse, pai? Eu aqui cuidando das ovelhas lá, tá? Os homens de guerra estão lá, já na guerra. Estão lá à disposição de Saul. Como é que você viu um negócio desse? Não se preocupe não. Não se preocupe não, porque tem uma coisa que eu disse lá. Aleluia. Tem uma coisa que eu disse lá que faz toda a diferença. E o que foi que tu disseste? Eu disse que o Senhor dos Exércitos era com você. Glória a Deus. Imagina aí, irmãos. Por mais que você esteja abatido, achando que muita gente passou na sua frente, que a sua hora passou já, porque os outros já ocupam o seu lugar, aí chega alguém e disse, olha, eu disse lá que tu era valente, eu disse que tu era um homem de guerra. Agora, confiando numa coisa, eu disse isso tudinho, porque eu tenho certeza que o Deus que é contigo é o Deus que é comigo. E eu disse lá que o Senhor dos Exércitos era contigo. Você imagina? Parece que eu estou vendo Davi. Eu já falei aqui que eu gosto de viajar assim lá para o lugar. Parece que eu estou vendo Davi chegou assim e disse, a arpa está lá em papai. Vamos lá pegar a arpa. Porque aqui eu tenho um cajado, um alforje e essa vara. Não dá nem para andar não. Quer perguntar, e quando é que tu toca, rapaz? Eu chego de casa, guardo as ovelhas, fica ali olhando para a lua, para as estrelas e tocando. Aí quando vamos passar na casa de papai para pegar minha água, eu ir para lá. Acredito que quando ele saiu descendo, Deus já começou a botar na mente dele o que ele ia tocar. Porque não é qualquer coisa, Deus. Não é qualquer coisa que tira a perturbação, faz eliminar a perturbação que está na vida do rei. Não é qualquer coisa. Porque às vezes a gente quer andar nos nossos caminhos, a gente quer fazer a nossa vontade, às vezes a gente quer fazer o que é bonito, mas Deus, Ele não está aqui procurando quem faz bonito no material. Deus está procurando quem faz bonito no espiritual. Saul estava vendo pelo material e disse, eu quero que toque bem. Aí o moço disse, ele toca. Ele toca. Ele tem algumas qualidades com ele. É como se ele tivesse assim, olha rei, mas eu quero dizer uma coisa para o senhor. Não faltava músico. Quantos músicos não tinha no palácio à disposição de Saul? Quantos não tinha? Talvez Saul de tanto ouvir eles tocar. Se eu quero um que toque melhor do que eles, por isso que ele falou, eu quero um que toque bem. Era como se fosse assim, que toque melhor do que esses. Porque estava pelo natural, não é tocar melhor. É tocar pelo espiritual. É mergulhar no profundo sentimento musical de Deus. É como entrar no trono da graça de Deus com o seu instrumento, louvando a Deus. E só tinha esse homem no meio de muitos procuraram fora. Já pensou que coisa? E uma coisa, para a gente não tomar muito tempo, Davi, ele tinha
ele aproveitava as oportunidades. Ele foi, fez, cumpriu o seu ofício, a sua missão para que Deus chamou, e chegou o tempo de Davi se aquietar no seu lugar novamente. Mas a promessa estava feita. E uma coisa que eu observo aqui, no versículo, capítulo 17, que diz assim: e Davi era o menor entre os três maiores, e Davi era o menor, e os três maiores seguiram a Saul, que era Davi. E cadê Davi? Aí diz aqui: Davi, porém, ia e voltava da casa de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi era obediente, cumpria e voltava para trabalhar. Era cuidadoso, não deixava desamparado. Davi tinha tudo para dar desculpa. As ovelhas estão maltratadas porque o Senhor me está mandando eu ir para lá e para cá. Porque além de cuidar das ovelhas, o Senhor me manda fazer outra coisa. O Senhor devia deixar eu cuidando só aqui das ovelhas. Porque fica com esse negócio de mandar para lá, levar comida para o menino, voltar para lá e para cá. Será que lá não tem comida, não? Porque tem tanta gente desaforada que fala isso. Aí Deus vai trabalhando na vida de Davi. E diz assim: chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço aqui, para teus irmãos, uma efa deste grão, deste tostado, e este 10 pães, e corre e leva-los ao arraial dos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite, leva ao chefe de 1000, e visitarás os teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu bem. Aqui a gente observa que o pai mandou ele levar para os irmãos, mas também mandou olhar como os irmãos estavam. Se olha como é que os teus irmãos estão, se está bem, né? E a gente entende aqui que esse queijo que ele mandou levar para o chefe de 1000 foi para que Davi pudesse se aproximar mais dos irmãos. E uma coisa que a gente observa aqui, que quando Davi chegou perto do irmão, Eliabe disse: o que é que está fazendo aqui? O que é que tu está fazendo aqui? Com quem tu deixasse aquelas poucas ovelhas? Está no versículo 28 do capítulo 17. E eu fico observando aqui que muitas vezes o que seu pai manda fazer, alguém não entende e vai criticar você, vai reprovar você, vai querer mandar você voltar. Aí olha o que foi que Davi disse aqui: então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro. Quem estava querendo destruir o plano de Deus na vida de Davi, ele deixou de lado. A Bíblia diz: e Davi desviou-se dele e foi para outro. É uma coisa que a gente observa aqui, enquanto os homens estavam dizendo: olha, quem fizer o povo de Israel vencer este homem, vencer essa guerra, o rei vai fazer isso. E quando ele estava dizendo a Davi, chega Eliabe. Se a gente observar, tem muitos Eliabe levantando-se na nossa vida para querer atrapalhar o que Deus está falando para nós.
que Deus tem para nós, dizendo: olha, tem tudo isso para você, uma vida excepcional, uma vida diferenciada no meio dos demais. Enquanto o povo estava falando, ele chegou. Diz aqui no versículo 27: e o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Golias. Aí Eliabe chega e diz assim: eu sou o primogênito, eu sou o mais velho, quem tem direito de falar sou eu é quem vou dizer, e você não deveria estar aqui. Porque uma coisa, irmãos, que a gente observa é que quem não vence, ele está preocupado com que os outros vençam e que vejam que ele não está fazendo nada, não está tendo resultado. Porque ele diz aqui assim, ó: e ouvindo Eliabe, ouvindo o que o Senhor estava dizendo a Davi, ele disse assim: se ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Por quê? Por quê? O que era que o menino estava fazendo demais para acender a ira do coração? Entenda aqui que se não era para manter escondido o resultado da guerra. O mais velho não estava fazendo nada. O mais velho não estava fazendo nada. Quem está fora da direção de Deus não vê vitória. Não vê vitória, só vê derrota, mas fica calado, fazendo de conta que está fazendo alguma coisa. Se a gente for ver a história direitinho, o povo estava descendo para a guerra quando Golias gritou. Davi disse: quem é esse circunciso? Eu estou escutando um negócio diferente. Eu estou escutando alguém querendo desfazer de um que pode. E que eu bem conheço esse cidadão de quem esse Golias está falando. Quem é esse? Se é um homem forte que disse que quem vencer ele vai ser escravo, não sei o quê. Uma coisa interessante, que Davi não disse: eu vou lutar contra ele. Davi não disse. Davi só fez dizer: quem é esse circunciso? E o que vão dar a quem vencer esse cidadão? Aí o povo começou a dizer. Pode dar o texto. 1 Samuel 17. Se o que é que vão dar para ele? Ele não disse que ia lutar. Aí diz aqui. E aí Eliabe disse: por que desceste aqui? Nem podia descer. O menino nem podia descer lá no vale. Era homem de guerra, todo paramentado para estar lá. Era no vale de guerra. Mas por que desceste aqui? Quando Deus quer, o pequeno vai para frente da batalha. Quando Deus quer, leva você num lugar para você escutar coisas que você não vai admitir que o nome de Deus seja escarnecido. E através de você, Deus vai ser glorificado. Quando Davi escutou aquilo, disse: a oportunidade de que as pessoas saibam que Deus é comigo e os meus atributos chegou. Não vai ficar de graça não, porque tem duas coisas: eu quero e Deus quer. Tem coisa na vida do crente, irmãos, que a gente tem que ter a certeza na nossa vida dos que Deus quer para a nossa vida e o que nós queremos. Quando a gente diz assim: eu quero e Deus quer, acabou. Mas como eu vou chegar lá, está rodeado, lá só tem homem de flecha, não se preocupa não, rapaz. Quando o povo pensar que
alguém vai perguntar: como desceste? Por que desceste aqui? Ele disse: porque eu vi uma coisa que me incomodou. E eu preciso fazer diferente dos outros que estão aqui. Nem todo mundo que está em frente de batalha está fazendo a diferença. Às vezes Deus pega aquele que está lá, que ninguém sabe onde ele está, não sabe o nome, não está nada, que vai e volta, mas chega a oportunidade que você vai, e de lá você vai mais um pouquinho, aí você vai descer, e lá vão perguntar: o que ele está fazendo aqui? E com esse você não quer a conversa. Vire e procure outro que vai dizer para você o que eu tenho para a sua vida, de vitória, de bênção. Até o que você vai pagar, eu vou dizer para você que não vai precisar mais pagar. Você está entendendo? Até as dívidas que você tem, eu vou dizer, alguém vai dizer que eu vou perdoar. Foi o que disseram. O rei perdoa os impostos, não vai pagar imposto. Aí diz aqui assim: e desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou o quê? A responder, a dizer: olha, o homem que vencer, o rei, vai liberar os impostos, vai dar muita coisa para ele, né? Saiu dizendo aqui que eu não vou, para não tomar muito tempo. E ele disse assim, conforme aquelas palavras, e continuou a responder: e ouvidas as palavras que Davi havia falado. Que palavras? Que é esse circuncismo que está dizendo isso? Anunciaram a Saúl. Davi não disse: eu vou lutar não. Davi disse: são circuncisos. Quem é esse? Chama atenção. A gente precisa chamar a atenção das pessoas. Ah, mas eu sou pequeno. Não se preocupa. Quem está com você é grande. Chama a atenção para você ver o que ele vai fazer na sua vida. E quando chegou lá, ele disse: mas fizeram saber, anunciaram a Saúl. Aí diz a continuação: e Davi mandou buscar. Irmãos, uma coisa é chamar, outra coisa é buscar. Quando alguém chama, você vai se quiser. Quando alguém manda buscar, você tem que vir. Então Davi agora estava obrigado a ir. E cadê agora Eliabe? Eliabe juntou um monte de coisa, disse: as poucas ovelhas deixasse com quem mandou você descer aqui? De repente diziam, alguém chega, Davi desaparece. Davi desaparece. Aí pensamento meu, Eliabe pergunta: cadê o menino que estava aqui? Meu irmão pequenininho, o Rivinho que estava aqui, cadê? Por mais que o irmão não goste do outro, mas ele quer saber onde está. Ou mal, ou bem, mas ele quer saber onde está. Cadê o menino que estava aqui? É meu irmão, está onde? O rapaz chegou o camarada aqui e disse que o rei mandou chamar ele, mandou buscar. Como é? O rei mandou buscar o meu irmão? E por que não me chamou? Porque tem gente, irmão, que acha que tem tempo demais, é o cara. Porque acha que sabe, tem a prática material, é o cara. E não é. As coisas de Deus são diferentes. Quando procura Davi, Davi está lá no palácio conversando com o rei, e você olha a tranquilidade que Davi está conversando com o rei. O menino, pastor de ovelha, nem a sua casa era considerada.
Agora está lá. Aí diz 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Pastor, isso é, agora eu vou dizer aí como, isso é fantástico. Um menino, ninguém disse nada para o rei, todo mundo com medo, 40 dias, vai e volta. E eu fico ali pensando, o rei perguntava àqueles: e aí? Como é que eu vou? A gente vai lidar com um homem desse? Não tem como. Um homem sozinho. Aí Davi chega. Para dizer uma coisa dessa, tem que ter brilho na face de Deus, porque senão o rei jogava pela janela. Já pensou? Você já pensou que coisa forte? Já pensou você chegar para um camarada aí que se acha grande e dizer assim: não desfaleça o coração de ninguém. É você que está desfalecendo o coração das pessoas com a sua fé. Você era para ser o camarada que era para estar à frente e vencer a guerra, mas você está desfalecendo o coração das pessoas. Era como se Davi tivesse dito isso para ele. Você imagina se tivesse um brilho nos olhos, o cara tremendo na base, se o rei pegasse esse camarada que está aqui me afrontar e pegar e jogar pela janela. Aí ele disse: eu não desfaleço o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Às vezes a gente fica assim um pouco querendo desanimar porque a gente não lê. A gente vê muita coisa, mas a gente não lê a palavra de Deus. Vê muita história, mas a gente não vê a palavra de Deus. E quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente começa a ir lá para a história. Imagina aí, Davi, o rei sentado no trono. Davi nem a oportunidade de sentar teve, com certeza. O rei sentado, ele era maior do que ele, olhando para a cara dele, disse assim: eu. Você até hoje está desfalecendo o coração das pessoas, mas eu, teu servo, irá pelejar contra este filisteu. Ele não disse nós, porque o nós já tinha sido desprezado. O nós já não tinha feito nada. Nesses últimos dias, a gente tem que se colocar diante de Deus e dizer: Deus, eu quero fazer a diferença. Eu quero ser usado por ti. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero vencer as batalhas em teu nome e para glorificar o teu nome. Porque o nós já não faz mais diferença. É o dia desce, a noite sobe. E vai e volta, 40 dias, 40 anos e nada acontece. Mas quando Davi disse: eu vou, e vou lutar, vou pelejar contra esse filisteu, porém só disse Davi: contra esse filisteu ninguém poderá ir. Davi tinha dito: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Praticamente na mesma hora, Saul tentou desfalecer o coração de Davi. Quem está pelo natural vê isso, é isso que faz. Não, está pequeno, é desse jeito, vai continuar assim, vamos cuidando assim, do jeito que Deus quer. E a peleja fazendo de conta, porque quem vai e volta não vence nada, é como se estivesse fazendo de conta e tentando fazer amizade com o inimigo. E quem está sendo glorificado? O inimigo. Se você vai e volta, não acontece nada, e amanhã tem um novo encontro com o inimigo, ele está sendo glorificado na sua vida e Deus não está sendo glorificado.
E ele disse assim: ninguém peleja contra ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Aí a gente vai lá para o versículo, o capítulo 16. Capítulo 16 e o versículo 18. E diz: olha, eu tenho visto o menino, ele é animoso, é valente e é homem de guerra. O jovem aqui já tinha visto que Davi era homem de guerra. Davi estava lá no campo das ovelhas. Agora Davi está de frente ao rei. E ele, natural, não viu que Davi era um homem de guerra. Ele disse o quê? O inimigo é de guerra, é um homem de guerra desde criança. Mas o jovem já tinha visto que Davi era um homem de guerra ainda criança. É para dizer assim: olha, se ele é um homem de guerra desde criança, eu sou um homem de guerra ainda criança, e vou lutar contra ele. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e eu tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhes a mão da barba, e o feria e o matava. Só isso aí, Saul, para você entender que eu não sou covarde. Você está entendendo, irmãos? Só isso para você entender que eu não sou covarde. Ele pegou a ovelha, correu, eu fui atrás dele, tomei a ovelha e o matei. Amém, irmãos? Então Deus quer usar os homens, as mulheres e os jovens valentes. E já existe uma profecia sobre você. Alguém já falou sobre você e disse que você é valente e é homem de guerra. E você não pode mais dizer: eu não vou. Amém? Deus abençoe, aplique esta palavra no nosso coração. Muito obrigado, pastor. Deus continue nos abençoando. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, somos gratos a Deus pela sua palavra pregada, anunciada, a mensagem de Deus, da parte do Senhor, nosso Deus. E está conforme lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2. Se você tem a curiosidade de ler, você vai ver o que Deus fez através do seu servo, baseado nesse versículo. Glória a Deus. 2 Samuel, no capítulo 23 e o versículo 2, é o que aconteceu na vida do pastor. Parafraseando esse texto, você vai entender o que Deus fez através dele. Amém? Quero agradecer ao pastor Israel por essa palavra. Você que está ao alcance aí da mídia, né? E que está assistindo, está observando a palavra de Deus. Que Deus faça guarida a sua palavra no seu coração. Aprenda a ser corajoso, aprenda tudo que foi falado nessa noite e coloque em prática o que você ouviu da parte do Espírito Santo de Deus. Amém? Quero convidar a todos para se pôr de pés. Quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui presentes. Glória a Deus, ao Ministério do Louvor, ao missionário Edilene, ao irmão Ellen, aos jovens que estão aqui. Glória a Deus, que Deus abençoe em Cristo Jesus. E nós queremos dizer para a igreja que estamos com muita saudade de todos os irmãos. E queremos com certeza matar a nossa saudade, apertando a mão, abraçando, assim que esse momento, essa tempestade passar, essa pandemia, nós estaremos juntos, glorificando o nome do Senhor na sua casa. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos orar agora, agradecendo por esse culto, agradecendo a Deus pela sua palavra. Que Deus continue abençoando o servo de Deus. Oremos ao Senhor. Deus eterno, nós somos gratos a Ti por esse momento. Senhor Deus, obrigado por usar o Teu servo, Senhor, na Tua palavra.
esta é a mensagem que tens preparado para nossas vidas. Senhor Deus, que faça guarida nos corações de muitos que ouviram, Senhor, em especial a todos que estão aqui presentes. Nós te agradecemos, ó Deus eterno, pela tua companhia aqui conosco, e te pedimos, ó Deus eterno, aleluia, leva-nos em paz para a nossa casa, dá-nos uma noite de paz, ó Senhor, desperta-nos e fala conosco durante a madrugada, Senhor, através de sonhos e através do Senhor, Deus eterno, da tua palavra. Assim, Deus eterno, nós te agradecemos, ó Senhor, por ter nos livrado de todo mal enquanto estamos aqui na tua casa cultuando o teu nome. Recebe, Senhor, esse culto como gratidão a ti. Recebe, Senhor, a adoração e os louvores. Assim nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Dá-nos uma noite de paz, Senhor, e dá-nos um restante de semana abençoado por ti, em nome do Senhor Jesus. Abençoa todos aqueles que estão nas suas casas, Pai eterno, que estão talvez muitos passando aflições ou passando um momento difícil da sua vida, mas tu pode resolver todos os problemas, e com certeza contigo nós derrubaremos todas as muralhas e os gigantes que se levantam contra nós. Senhor, com a tua presença derrubaremos todos os gigantes. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Todos digam amém. Curva a sua cabeça e receba a bênção dos apóstolos. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com toda essa igreja, desde agora para sempre. E todos digam juntos, amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Está terminado em nome de Jesus.